Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia, nós estamos encerrando o discurso de despedida de Jesus e logo a seguir iremos dar início neste evangelho ao longo relato da paixão, morte e ressurreição. Eu terei dito a todos, já em programas passados, que esses capítulos 15, 16 e 17 foram inseridos na trama do Evangelho, num segundo momento, por um redator final, porque primitivamente o discurso de adeus continha apenas 2 capítulos, ou 1,5, a última parte do capítulo 13 e todo o capítulo 14. Mas quem lê imediatamente após 14 o capítulo 18, se não houvesse os capítulos intermédios, quais? 15, 16 e 17, não sentiria falta. E isto é prova de que esses capítulos foram, e prova literária, de que esses capítulos foram inseridos posteriormente. Agora, a respeito do capítulo 17, que vamos começar a ler e comentar hoje, é preciso dizer que ele foi inserido mais tarde ainda. Primeiro foram inseridos os capítulos 15 e 16. E depois, a modo de compêndio geral, o capítulo 17, que é uma longa oração que Jesus faz ao Pai antes da paixão. Este é um capítulo tardio. Antes de começar a leitura, é preciso darmos explicações a respeito deste capítulo. Nós já conhecemos no Antigo Testamento o gênero literário de um discurso de despedida. Já o livro do Gênesis traz um discurso de despedida. Jacó, o velho Jacó, se despede de seus filhos antes de morrer. Ainda no Pentateuco, no último livro, o Deuteronômio, depois de um longo discurso feito no dia de sua morte por Moisés, assim está escrito no texto sagrado, nos capítulos 32 e 33, Moisés eleva uma oração a Deus. O velho Jacó, também antes de morrer, abençoou os seus 12 filhos, que seriam epônimos das 12 tribos de Israel. Assim sendo, não é de se admirar que no Evangelho de João, todo esse discurso de despedida se termine também com uma oração. Os evangelistas sinóticos dizem que Jesus rezou. Depois de terem cantado os hinos, provavelmente os salmos que se cantavam, foi com eles para o Jardim das Oliveiras. E lá, nos sinóticos, Jesus reza. Só que nos sinóticos, o Jesus que reza é um Jesus sofredor, é um Jesus acabrunhado, é um Jesus totalmente confuso, que pede a Deus que, por favor, lhe passe o cálice sem que ele beba. Os sinóticos, com Marcos à frente, sublinham a humanidade de Jesus. O quarto evangelho, iremos ver, não tem no Horto das Oliveiras essa oração de um Jesus sofredor, de um Jesus que pede para que a hora se afaste dele.
Contrariamente, termina o discurso de adeus com uma longa oração em que dá graças ao Pai e suplica por si, pelos seus e por aqueles que haveriam de crer no seu nome. É bem mais ampla a oração de despedida de Jesus em João do que a oração última de Jesus sofredor no Horto das Oliveiras, de acordo com Marcos, Mateus e até mesmo Lucas. Portanto, neste capítulo nós temos o encerramento do discurso de adeus através de uma oração dirigida por Jesus ao Pai. Este capítulo recebeu um nome pomposo, famoso, Oração Sacerdotal de Jesus. O Jesus que reza neste capítulo 17 de João é um Jesus atemporal, ou seja, o autor usou de uma técnica tal que o leitor, isto é, nós, hoje, quando lemos esta oração, ficamos sem saber se quem a fez pela primeira vez ainda pisava nesse chão, ainda estava na terra, ou já está no céu, ou pelo menos a caminho entre o céu e a terra. Existe uma certa atemporalidade dos verbos, ora no passado, ora no presente, ora no futuro. Num determinado momento, Jesus afirma não estar mais neste mundo. No outro momento, Jesus afirma que ainda não se foi deste mundo. Uma certa atemporalidade. Mas é claro que, na perspectiva do evangelista ou do redator final deste evangelho, este discurso deve ser lido por todos, tendo em vista Jesus que lá no céu, depois da sua paixão, morte e ressurreição, de acordo com a carta aos Hebreus, intercede incessantemente em favor de todos nós. A perspectiva, portanto, para a leitura deste capítulo e a compreensão desta oração é contemplarmos Jesus Cristo, sumo e eterno sacerdote, já na glória de Deus, e pedindo por aqueles que são seus. O autor da carta aos Hebreus diz que ele intercede constantemente em nosso favor. Como poderia ser este discurso dividido ou subdividido? Eu faria a seguinte subdivisão. Nos primeiros 8 versículos, Jesus pede para si mesmo. Do versículo 9 ao versículo 19, Jesus pede para os discípulos que estão presentes. E a partir do versículo 21, Jesus reza por aqueles futuros que irão crer no seu nome por intermédio dos primeiros discípulos e através de sua obra missionária. Mas é claro que todo o discurso, repito, na sua inteireza pode e deve ser interpretado como uma oração de alguém que já está na eternidade. E por isso mesmo ele foi chamado um discurso sub lumine eternitatis, à luz da eternidade. É feito por alguém que, tendo passado pelos caminhos da história, já se encontra diante de Deus, poderoso, glorioso, transfigurado e intercedendo constantemente por aqueles que são seus. Foi uma longa introdução, mas este capítulo, acredito, não seria bem aproveitado
sem esta introdução ou explicação. Agora então, isto dito, nós vamos começar a leitura. Antes, porém, fazemos o nosso costumeiro intervalo. Muito bem, então, como eu disse, agora nós vamos pausadamente começar a leitura da primeira subdivisão. Vamos então, João, capítulo 17. Assim falou Jesus, e erguendo os olhos ao céu, disse... Pela primeira vez, o evangelista mostra que Jesus ergue os olhos ao céu. Até então, Jesus falou de Deus. Agora, Jesus fala diretamente com Deus. Pai, chegou a hora. Chegou a hora. É a segunda vez que este vocábulo importante em João, hora, aparece na trama do Evangelho. A primeira vez foi no início do capítulo 13, tendo chegado a sua hora. Que significa esta hora para o evangelista João? A hora de Jesus é a hora da sua elevação, isto é, a hora da sua glorificação. Jesus será paulatinamente, progressivamente elevado. Primeira elevação dolorosa, da terra à cruz. Segunda, da cruz à ressurreição. Terceira, da ressurreição à ascensão. E a todo este movimento ascensional em 3 etapas, João dá o nome de hora. Esta é a hora de Jesus. O momento em que, através de sua glorificação, as relações entre Deus e a humanidade seriam inteiramente transformadas. Nós podemos imaginar isto aqui que eu estou falando de acordo do modo seguinte: imaginemos cada um uma grande pirâmide de ponta cabeça, com um único ponto apenas voltado e fixo no chão. Assim é Jesus e a humanidade. Toda a humanidade, para este evangelista, dependia nas suas relações com Deus dessa hora e de um único indivíduo que a viveria em favor de todos nós. Esta é a beleza e esta é a profundidade deste vocábulo. A hora. Essa hora. Glorifica teu filho, para que teu filho te glorifique. Glorifica teu filho. À primeira vista, parece ser este um pedido inoportuno, um pedido impertinente, ou pelo menos um pedido arrogante. Jesus quer ser glorificado. Jesus quer ser elevado. A explicação que se dá é a seguinte: Jesus não está desejando absolutamente nada de interesseiro para si. Só que Jesus só poderá dar a vida eterna de Deus a todos os homens no momento em que ele for glorificado. Isto é, somente depois da sua paixão, morte e ressurreição. Então virá sim a salvação, então o rosto de Deus se voltará definitivamente em favor da humanidade. E, portanto, este pedido de glorificação de si mesmo nada tem de egoísta, nada tem de interesseiro, mas é a condição sine qua non, naturalmente vista também pelo redator final, no final do século, para que Jesus pudesse conceder a vida de Deus a cada um de nós. Porque tudo se dá através dele. Mas tudo se dá através dele somente após a paixão, morte, ressurreição e
o dom do Espírito Santo. Sem esta glorificação, Jesus não poderia nos conceder nada que fosse de Deus. Nem Deus nos concederia coisa alguma que não passasse por esse único ponto de sua paixão, morte e ressurreição. E que pelo poder que lhe deste sobre toda a carne, isto é, sobre todo o ser humano, sim, ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Aí está a frase completa. Ele, Jesus, pede a glorificação para que através dela ele dê a vida eterna a todos aqueles que o Pai lhe concedeu como discípulos. A todos aqueles que foram atraídos secretamente pelo Pai e conduzidos a Jesus. É de se notar que o evangelista não fala que a vida eterna será mecanicamente dada a qualquer ser humano, apenas àqueles a quem o Pai secretamente deu a Jesus. 3. Seguindo com a leitura. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Este versículo é um versículo que fez dificuldade. E muita dificuldade, sobretudo nos 2, 3 primeiros séculos. Porque aqui, vida eterna e conhecimento de Deus parecem ser sinônimos. E isto foi a interpretação gnóstica deste evangelho. Não podemos nos esquecer que este evangelho, pela primeira vez na história, foi comentado por um grupo heterogêneo de cristãos, ou melhor, de hereges, que entraram para os caminhos da gnose. A gnose é complicada de ser explicada, é uma mistura de filosofia platônica popular com religiões mistéricas vindas do Oriente e o próprio cristianismo. Já os livros, os últimos do Novo Testamento, são polêmicos, porque parece que no final do século I já uma pré-gnose começava a existir. Mas a gnose como tal começou no século II e chegou ao apogeu no século III, dando muita dor de cabeça aos padres da igreja. Mas o que havia de especial na gnose? A gnose, bom, se eu posso explicar isto aqui em pouquíssimo tempo, era o seguinte: existe um unum, lembrem-se de Platão e do platonismo, um unum inominável, indecifrável, a quem não se pode sequer dar um nome. Deste unum emanou Deus, mas este Deus já é emanado, é chamado o demiurgo, e é o Deus que criou a matéria, o Deus do Antigo Testamento. Nesta matéria foram lançadas as almas que existiam no hiperurânio, mas que por alguma queda, algum pecado lá cometido, foram lançadas à terra. E estamos desorientados, à procura, ou à busca, ou à espera de um Redentor que nos indique o caminho de volta. E este caminho de volta se faz através do conhecimento. E daí o título deste movimento, gnose. Gnosis em grego significa exatamente conhecimento. Bem, então, neste patamar, o conhecimento de Deus não passa pela fé, não passa pela esperança, não passa pela caridade, não passa pela vida da igreja, pelos dons do Espírito Santo, mas é um conhecimento noético, um conhecimento abstrato
que um revelador veio trazer a este mundo. Percebe que entre este movimento e o cristianismo existiam certos laços de afinidade? Percebe? Porque também nós dizemos que somos os pobres pecadores e à espera de um redentor que desceu do céu para nos salvar. Mas é claro que nosso linguajar é um linguajar totalmente diferente. Houve lá tentativas inférteis de casamento entre gnosticismo e comunismo. Como há uns 30, 40 anos atrás, houve tentativas infrutíferas também de casamento entre comunismo e cristianismo, porque também certas afinidades havia entre o comunismo e o cristianismo, mas são duas coisas completamente separadas. Nós temos que terminar o nosso programa hoje, a nossa hora está esgotada, isto tudo será redito e continuado na próxima semana. Obrigado. Um bom domingo a todos, até a próxima semana. Até logo e até a próxima semana.